Olá, seja bem-vindo ao Etnias. Está em Portugal para lançar o seu último álbum e veio ao nosso programa para cantar e conversar. Nezoki, a princesa do Zouk, vai estar aqui daqui a pouco. Para já vamos falar de um livro perturbante que acaba de ser editado em Portugal. É uma obra que denuncia e relata histórias verídicas vividas por mães em maternidades portuguesas. Rosana António é a autora. Olá, Rosana, bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso Etnias, desta vez com um tema completamente diferente, e tenho que lhe confessar que fiquei cheia de curiosidade sobre este livro, sobre o porquê, o que é que ele levou a escrever este livro, o que é que tem muitas histórias aqui, qual é que foi o episódio que disse, não, eu tenho que escrever isto para denunciar? Sim, pois. Algumas pessoas dizem que um livro é um filho. Bom, eu tenho 2 filhos, escrevi vários livros, meus são 4. Temos aqui todos, não é? Sim, meus são 4 e também escrevo para outros, por isso eu fiz muitos trabalhos, e diferentes uns dos outros, como os filhos também. Esse livro nasceu por quê? Esse livro nasceu porque eu própria sofri. Sim. Eu própria, na hora do parto, tive que me confrontar com um problema muito grande, que era a negligência médica e maus tratos na maternidade. Então, eu sofri isso de primeira pessoa 7 anos atrás. Quando teve a sua primeira filha? Quando tive a minha primeira filha, sofri de maus tratos na maternidade Alfredo da Costa. Isso foi que me marcou muito. Me marcou muito. Mas que tipo de maus tratos? Fui muito mal recebida. Depois existem os abusos nos toques, são toques violentos que te fazem. Me fizeram fazer 24 horas de trabalho de parto a seco, ou seja, cheguei no hospital com a bolsa rota. Eu jamais poderia estar todas aquelas horas à espera de um parto normal, que é o que eles pretendem, que nós chamamos de anormal. Pretendem porque, segundo aquilo que eu vi aqui no seu livro, porque uma epidural sai muito cara, é isso? É isso, e há uma epidural e uma limite, cesariana. Há um número limite de epidurais e cesarianas que não é sabido, mas que aparentemente existe. Claro, é Liliana, infelizmente isso existe. Claro que os hospitais têm os seus limites e têm que respeitar. Eu até acho que aí, até então, nós podemos entender a situação dos profissionais. O que eu não consigo... Mas no seu caso, tem conhecimentos para saber que naquela altura já deveria ter sido feito outro tipo de parto, é isso? Já, minha querida, porque a médica entrou em conflito. As médicas entraram em conflito umas com as outras e começaram a discutir na minha frente. Então eu soube de todo o quadro. E aquilo me deixou muito perturbada, porque minha filha tinha que nascer, eu não sabia como ela estava, e eu tinha que me confrontar também com a postura das médicas. Pois é, que entretanto, estando numa situação dessas, não é? Ainda muito tem delicada. Que estar, em vez de estar concentrada naquilo que é um momento único que está a acontecer, está também a ouvir este tipo de conversas à sua volta. E isto Exatamente. Só desconcentra, só enerva, muito. Torna ainda mais insegura a situação, claro, não é? Claro. E eu não pensei em mim somente, porque depois eu fui analisar, eu fui verificar o que acontecia com as outras mães. Inicialmente me perguntaram se tratava de xenofobia, se só mães imigrantes sofriam disso. Não, isso não existe. Não tem a ver com não o facto... tem a ver com o fato de ser estrangeiro, de ser de lá ou de cá, isso não tem mesmo. Eu tenho testemunhos nesse livro de mães portuguesas que sofreram até mais do que eu, que estão nas suas casas e sofreram muito mais do que eu na hora do parto. Então, um momento tão sublime como esse, ser destruído pela falta de capacidade, de competência e de humanidade desses profissionais. Porque, na verdade, acontece muito isso nos hospitais. Eu me pergunto se uma enfermeira, se uma médica, se ela teve um filho um dia, e nós sabemos que teve, mas eu me pergunto se naquele momento que chega uma mãe ali para ser atendida, o que elas sentem em fazer justamente o contrário do que uma mãe deveria receber num momento como esse. Então eu fiquei muito intrigada e fui procurar mães, fui conhecer mães que tinham passado pelo mesmo ou muito pior, como eu lhe disse. Mas acha que falta um lado humano? Principalmente, Liliana, o que eu notei é que falta um lado humano. Os hospitais têm uma estrutura ótima, excelente. Eu sou uma que dou os parabéns para o sistema público de saúde português, porque eu vivi em 5 países. Não estou me comparando com um país de terceiro mundo, eu estou falando da Europa. Sim, falando na Suíça, na Suíça, na Inglaterra. Então, o sistema de saúde público português é muito bom. Graças a Deus. E equipamentos tem de falhas, sobra. E uma delas é esta parte humana. O lado humano é uma desgraça, me perdoem. O lado humano, sinceramente, eu acho que ele deveria ser muito avaliado. Muito. Porque às vezes as pessoas até podem passar pelo mesmo, mas se tiverem ali uma palavra de conforto, de carinho, muda de tudo. força, muda tudo. Porque o seu psicológico faz o seu corpo trabalhar. E se uma mãe precisa fazer o corpo trabalhar na hora do parto, como é que ele vai trabalhar
com o psicológico perturbado. Então, essa é a pergunta que eu deixo para os profissionais de saúde. Entretanto, nessa altura, não pensou em escrever um livro, de certeza. Pensava era que a sua filha nascesse e que corresse tudo bem. Eu tinha... Mas foi logo, ainda na maternidade, que surge esta ideia ou é só mais tarde? A ideia do livro, não. A ideia Porque eu escrevo contos baseados em fatos reais. Não Sim. foi difícil dar esse saltinho para o terror da maternidade, que são testemunhos. É que é um título assustador, não é? É assustador. É perturbante. Sim. O terror na maternidade, isto E parece... foi o que aconteceu com muitas das mães, né? Então, tem casos graves ali até de crianças lesadas. Quer dizer, o nosso bebê, você sair do hospital com o seu bebê, que teve um problema gravíssimo por uma negligência médica no hospital, isso te deixa muito triste. Então, eu quando vi, eu pensei, não, eu preciso fazer isso. E as pessoas dizem, isso aconteceu anos atrás? Não, isso aconteceu anos atrás, isso aconteceu 15 anos atrás, isso aconteceu 7 anos atrás, isso aconteceu 2 anos atrás, e isso aconteceu 1 ano atrás. Quer dizer que nós temos então, histórias. Então, como é que foi feita a pesquisa com estas mães? Como é que conseguiu chegar até elas? Como é que eu consegui? Bom, através agora ficou muito fácil através da nossa comunicação online. Então, eu procurei mães em vários sites, eu procurei mães que participavam de associações sobre o direito da maternidade. Mas já havia queixas? Já existem várias. Se hoje vocês fazem uma pesquisa no Google, existem várias queixas. As mães deixam cartas em todos os lados. Só que, claro, eu precisava unir testemunhos voluntários. Eu não queria fazer um livro que, são fatos, são boatos, são fatos, são boatos. Não, eu queria um livro de testemunho. A mãe tem que voluntariamente dar o seu testemunho. Muitas não reclamam por constrangimento, né? Até porque têm medo que depois seja pior, não é? O tratamento que vem a seguir seja pior. Por exposição, não quero me expor, foi um momento muito delicado, não quero me expor, porque acontecem coisas horríveis. Então eu tive um epísio cortada exageradamente. Fiquei com sequelas por conta disso. Então eu nunca mais senti prazer numa relação sexual. Isso é grave, Liliana? Isso é grave? Um médico marca uma mulher para sempre. Então muitas mães estão muito constrangidas em falar do argumento e não falam. Eu consegui encontrar mães corajosas que superaram, e eu até digo mais, superaram e contando essas histórias, conseguiram exorcizar um problema. Porque o que aconteceu comigo escrevendo esse livro foi isso. Eu exorcizei um problema. Durante a gestação, eu tenho um bebê agora de 2 meses, o bebê me ajudou a escrever esse livro, posso dizer isso? Durante a gestação, eu fiz esse livro. Neste segundo filho não aconteceu nada de... Nem poderia, como eu costumo dizer, porque é como diz o ditado, alma encomendada não vai para o céu, aqui eu já acho que vai. Aqui eu já acho que vai, era sabido que eu trabalhava nesse tema. Fui novamente para o sistema público de saúde. Foi na mesma maternidade? Não, porque o primeiro foi na maternidade Alfredo da Costa. Eu agora fui atendida no Hospital Francisco Xavier e tive um tratamento VIP mesmo. Eu tive um tratamento com respeito, eu fui muito respeitada e posso dizer até que tive um parto de novela. Um parto dos sonhos de qualquer outra mãe. Mas acha que isso tem a ver mesmo com o facto de poder denunciar mais alguma situação? Ou que será o dito normal e às vezes em situações de grande aflição também para quem está do outro lado, as coisas acabam por acontecer dessa maneira? É porque nós também, isto é o outro lado da história, porque nós também temos ouvido histórias em que aquele pessoal médico e enfermeiras têm salvo muitas vidas e têm feito muito por quem tem tido os filhos lá. Portanto, claro. Isto é o outro lado da história. As vertentes, existem as duas vertentes, não vamos discutir. O percentual é muito alto, não há estatística, não existe uma estatística, mas o percentual é muito alto. Porque não denunciam, né? Então não existe uma estatística, mas se você for procurar, você vê histórias macabras. Podemos falar de algumas? Podemos relatar sem querer, deixar que lá em casa comprem um livro e leiam, e eu também estou cheia de curiosidade, mas falar assim por alto de algumas histórias, eu nem sei se colocou todas no livro as que chegaram até si, ou olha, se optou por não fazer. Tive vários testemunhos, eu optei por aqueles... diferentes uns dos outros também. Quando as mães assumiam o compromisso, porque eu não queria testemunhos anônimos, isso não.
Então eu trabalhei com os testemunhos onde elas podiam assumir o compromisso. Olha, eu assumo um compromisso, aconteceu isso no hospital X, fui maltratada pela pessoa tal, o diretor do hospital tal se comportou dessa maneira. Então, quando as mães assumiam Mas ainda isso... antes de nos contar as histórias, eu tenho que fazer esta pergunta, porque o português tem muito, é muito apelidado de ser um povo pacífico. Não existe essa coisa de reclamar pelos seus direitos, de ir à luta, de pedir o livro de reclamações. Só agora é que se começa a ouvir falar mais disso. E então, em situações destas, como disse, ainda se torna mais difícil denunciar. Até porque existe aquela ideia de que depois quem está lá dentro se protege muito uns aos outros e a maior parte das coisas não sai cá para fora. E não só, Liliana, não é só a proteção lá dentro, é o problema cá fora. Porque se eu faço uma reclamação e o meu bebê vai para uma sala à parte, eu confio na pessoa que levou o meu bebê lá para dentro? O que pode ser feito a essa criança? Como é que podem se vingar, no meu caso, como é que podem se vingar de uma pessoa que acabou de reclamar e está ali no hospital 3, 4 dias? É um terror, é um medo de reclamar, é muito grande. O medo de reclamar hoje é muito grande. Ainda para mais porque a mulher nessa altura está numa situação extremamente fragilizada. Muito delicada, muito. Então, assim, as mães, eu acho que por isso, por medo, não denunciam. Eu até digo isso, realmente, você disse eu pude perceber isso. O português é um povo muito pacífico em relação a essa reclamação, sim. Ainda é, ainda é. Mas eu acho que muita coisa tem mudado. Muita coisa tem mudado, as mães têm reagido de outra forma. E hoje existe o plano de parto, que nem todos os hospitais aceitam. Então, se você quer se tutelar de alguma maneira, crie um plano de parto e apresente ao hospital, insista para que seja aceite. Mas como? Queria um plano de parto? É onde você não admite certos tratamentos. Por exemplo, uma mãe chega no hospital e é submetida a certos procedimentos, mas ela não sabe que ela não poderia ser submetida a esses procedimentos, que ela teria o direito de dizer, olha, eu não quero dessa maneira. Uma mãe não sabe. Principalmente a mãe de primeira viagem, ela não sabe. Mas como, por exemplo? Conte-me lá. Por exemplo, eu chego em um hospital e eu sei que o meu caso é um caso extremo. Eu, por exemplo, tenho placenta colada. Tive no primeiro parto e tive no segundo. Eu tenho placenta colada. O hospital tem que saber disso. Ah, não, mãe, não se preocupe que o segundo não é igual. O segundo foi idêntico. Então, eu pus no meu plano de parto, por gentileza, se acontecer isso, vocês já sabem que eu tenho a placenta colada, que o bebê vai ter uma certa dificuldade. Tudo isso eu vou ter uma certa dificuldade de expulsar e nós vamos ter que pensar logo em uma curetagem. No caso da placenta ser rompida ali naquele momento e tudo. Mas são N casos. Então a mãe escreve num plano de parto o que ela permitiria ou não. Por exemplo, os toques. Existem toques abusivos. Então a mãe chega no hospital e é logo tocada. Tocada por um, tocada por outro, o enfermeiro que chega, uma médica que chega, o outro médico que chega. Descobrir que isso é abusivo. Não tem que ser tocado 5, 6 vezes antes de um parto, não. Espera. A mãe tem contrações X, Y ou Z, então deixa eu ver se é o momento de fazer toque ou não. E muitos abusam nesse caso. Então a mãe sofre ali torturas, porque depois você está cheia de dores, você já tem que fazer força, mas você está cheia de dores de um pré-tratamento que não foi um tratamento adequado. Então agora vamos às histórias. As histórias. Então, nós somos 8 mulheres e cada uma conta a sua particularidade, quase sempre a mesma coisa, então houve descaso. Alguns casos a cesariana era estritamente necessária e não foi feita. Não foi feita e ouviam o médico dizer, não, já temos muitas cesarianas hoje, não podemos. Quer dizer, para uma mãe que está aflita e sabe que precisa ser uma cesariana e não tem, então, eu tenho um caso ali muito grave de uma bebê que saiu do hospital sem o movimento do braço direito. A bebê vai fazer 2 anos e a bebê continua em tratamento nos cuidados intensivos do Alcoitão. Então, quer dizer, é grave. Claro que sim. É uma sequela grande para uma mãe, porque enquanto eu saio com uma sequela do hospital, nós superamos isso de uma maneira mais fácil. Porque você olha para o seu filho e diz, olha, compensou. Mas e o seu filho? É muito grave. Sim, claro. E a forma como isso depois vai condicionar a vida dos pais. Exatamente. Não é? É para sempre. É para sempre. Não é? Em vez de estar a trabalhar, a mãe tem que ter essa preocupação, provavelmente diária, de levar a bebê Tem, porque é regular e aquilo tem que ser feito. Então ela faz fisioterapia constantemente. Ainda não se sabe se vai ter uma cirurgia ou não. Tenho casos da maternidade Alfredo da Costa, casos tristes e macabros mesmo. Tenho 3 casos de lá, um deles é o meu. Mas tem casos mais graves do que o meu, que são os 2 que são publicados no livro. Casos de diretor de um serviço
que atende uma paciente no sistema privado, depois me manda essa paciente para a maternidade Alfredo da Costa, no sistema público de saúde, me permite que ela pague o parto? Vamos lá ver que tem muita coisa que não é possível. Então, ela não paga esse parto, ele não aparece no dia do parto? É triste, é difícil, é complicado, mas alguém tinha que fazer esse trabalho e ninguém tinha feito ainda. Eu até vou falar com a revista Pais e Filhos agora, que foi quem publicou meu apelo na altura, porque eu fiz uma reclamação formal para o hospital 7 anos atrás, mas o hospital não me respondeu. Era isso que eu lhe ia perguntar, se para escrever este livro também quis ouvir o contraditório, não é? Se em relação a estas histórias tentou falar com as pessoas envolvidas do outro lado. Claro, porque eu disse à médica, quando ela terminou meu parto completamente desequilibrada, eu disse, eu não sou uma indigente, eu vou fazer uma bela matéria sobre o trabalho sujo que a senhora faz aqui dentro. E foi aí que ela se assustou, começou a se justificar com meu marido e com a minha mãe. Eu já não estava para ouvi-la e eu disse, por favor, saia de perto de mim, que eu não quero vê-la mais na minha frente. E ela saiu. Mas eu nunca mais tive uma resposta da Alfredo da Costa, nunca mais. Então eu pensei, bom, faço uma matéria e mando para uma revista. Mandei para a revista Pais e Filhos. Quem publicou o meu apelo, e não só, publicou o apelo de várias mães. Só naquele ano ali na revista já tinha histórias de várias mães. Mas são sempre, a maioria das mães que você procura, não quero, não vou dar o depoimento, não vou, porque o livro é uma coisa mais séria. Enquanto sai um pequeno artigo numa revista, esse livro pode causar qualquer especulação, então a mãe fica preocupada, eu vou ser indagada, eu vou ser procurada, eu vou ser questionada, e muitas não estão para isso. O que é que se segue na sua vida com tanta coisa que tem feito e que tem para fazer e que faz, que nós já falámos aqui disso noutro programa. O que é que está nesta altura a magicar? O que é que vem aí? O que estou a magicar? Eu já faço parte da Associação Meleca, que é um projeto do meu marido, né? É presidente, não é? Que agora é nosso projeto. Temos um projeto com os idosos dentro da associação, que é o Encontros Felizes, trabalhamos com os idosos. Nós editamos livros de outros e nossos, então, livro eu não vou deixar... trabalho não lhe falta. Não, livro eu não vou deixar nunca de escrever. Filho eu já parei e já não faço mais. Eu estou contente com esses 2, chega. Mas livros eu quero escrever muitos e muitos e muitos. Tem um tema picante para o próximo, eu acho que eu já tenho que fazer. Eu fiz um trio de contos baseados em fatos reais, agora é hora de fazer um trio sobre esses abusos, que talvez são muitos e não são só na maternidade. Então eu pretendo tratar uns argumentos um pouco pesados. As pessoas dizem, você tem prazer em falar disso? Não é prazer, eu acho que é necessário e ninguém faz. Ou poucos de nós fazemos. Então se somos tão poucos, quero lá eu dar uma contribuição para isso. Rosana, ficamos aqui à espera do próximo livro. Muito obrigada por ter vindo mais uma vez ao Etnias.